Beleza, começando o podcast número 46, Cuca Fresca no ar. Eu sou Alexandre Minguini, seja bem-vindo a mais um episódio bacanésimo, onde a gente vai falar sobre as suas passagens. Hoje a gente vai falar de passagem. De passagem. Mas é a passagem pelas catracas da vida, pelas cancelas do tempo e pelas oportunidades que fazem você economizar combustível, tempo na entrega dos seus passageiros, ou sei lá, tá indo para férias, praia, sei lá o quê. Enfim, hoje o papo é sobre pedágio, tag de pedágio e novas modalidades dessa forma, desse modal, posso chamar assim, desse modal de cobrança pela gestão, né, das rodovias e muito mais que está agregado. Mas não é comigo que vocês vieram ouvir. Vocês estão aí, não é para falar comigo, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês não estão aqui para falar comigo. Apesar de eu ter tag de pedágio há muito tempo, sei mais ou menos como funciona. A gente tem aqui convidados na mesa para abordar esse tema de forma muito mais direta. E, ó, tá bem bacana aí. A gente já estava aqui preludiando algumas coisas. Tá bem bacana o que vai por vir. Então não sai daí, porque agora a gente vai falar sobre Free Flow, que é a nova modalidade de cobrança automática. Cobrança automática, é isso que a gente pode falar? Bom dia, Kátia, tudo bem? Tudo bem. Começar pelas damas. Tudo bem, é cobrança automática, é isso mesmo. Legal, bacana. Bom, a Kátia já é de casa, né? Todo mundo já conhece. Já veio aqui várias vezes e nunca, por favor, não deixe de vir, que a gente adora quando você vem. Sempre coisa boa. Mas tem novidade na casa. E aí, Lucas, tudo bem, cara? Tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Boa noite, né? A gente não sabe. Tudo certo, graças a Deus. Vamos falar das passagens automáticas e essa facilidade pro pessoal. Isso aí. Mas antes eu queria falar, quem é o Lucas na fila do embarque? Tá certo. Então, pessoal, comecei na empresa como técnico de frotas. Qual empresa? A camisa Eucatur. não deixa mentir, ó. Fica ali falar. Não, Esse não vai em mim, puxar. ó, Olha lá. ó. Camisa deixa mentir. Aqui. Aí. Isso. A gente trabalha na Eucatur, na gestão de frotas, há pouco mais de 10 anos só. Começou ontem, Então, né? desde a época lá do dinheirinho, né, que a gente pagava nas praças de pedágio, e hoje a gente vem com essa atualização aí, né? Não existe mais isso, pagar no dinheiro, não tem. Não tem, né? A gente fala, pô, o cara ainda tá pagando no dinheiro lá, a situação do pedágio, não existe mais isso. Pois é. Então, Vamos falar bastante sobre isso. Você sabe que o Lucas, a gente fez uma pesquisa. Tem um amigo meu que ele é embarcador. Embarcador não, ele é quem embarca, né? O embarcador é quem tem a carga. O dono do caminhão é que recebe a carga do embarcador, se eu não me engano. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam. E ele tem, sei lá, os 6 caminhões ele carrega para Sadia para o Porto, Paranaguá e tal. E aí eu fui conversar com ele, ele falou, cara, você sabe que uma vez fizemos uma conta, eles têm lá um vale pedágio, né? Uhum. Ele falou, fizemos uma conta, o cara chega a atrasar 1 hora a viagem dele, numa viagem normal, não é feriado nem nada, quando ele fica na fila do pedágio. E ele chega a gastar quase, não sei quanto, meio tanque de diesel por ter que ficar acelera, freia, arranca e tal. E sai gastando aquele diesel, né? E aí ele falou, pela passagem livre, existem umas reduções muito... Bom, enfim, existem reduções. Vou terminar de apresentar os membros da mesa, né? Digitalmente falando com a gente naquela televisão, ele, o cara... E aí, Fernando, tudo bem? E aí, Ale, tudo bem? Como é que tá a Kátia? Tudo bem, Como Fernando? vai aí? Pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas? Quanto tempo, hein? Tudo bom, graças a Deus, muito. Esses dias eu cheguei na padaria e perguntei pro pessoal assim no balcão, tem pão? A mulher falou, nossa, faz mesmo, me dá um abraço aqui que eu tô com saudade. Mas piada horrível. Que bom que você tá aí para ouvir um pouco das minhas piadas. O Fernando é um grande parceiro nosso, acho que tudo surgiu com o dedinho mágico dele nesse nosso... A gente só tá aqui hoje falando de tag de pedágio porque o Fernando existiu nas nossas vidas em algum momento, né? Louco. Fernando, se apresenta pra galera que tá em casa. Quem é o Fernando? Olha, eu vou me apresentar, mas eu tenho uma coisa aqui que eu já fiquei me coçando para te contar. Ai, ai, ai. Conta de pedágio para você colocar o tag no seu caminhão. Eu Olha fiz lá. uma conta para te apresentar, não sabia que ia ser tão rápido assim. Hã? Eu fiz uma conta de um caminhão CAT 5 saindo de Ribeirão Preto indo para o Porto Santos. Para você ter uma ideia, esse cara no ano ele economizaria 780 litros de diesel, o que corresponde a quase R$ 3.500 no ano, fora as contas de economia de pneu e frenagem, né? De uma forma geral.
Isso para a camada de ozônio também é um bem incalculável, né? Então, assim... Fernando preparou um corte, hein? Ó, o Fernando preparou um corte. Ô, edição, Fernando preparou um corte massa para gerar clique aí a galera chegar nesse podcast. Adorei. Já começamos então, assim, bem. Você imagina isso num CAT 9, você imagina isso de uma forma exponencial, né? O bem para a natureza, a economia para as empresas, a facilidade para o motorista, a segurança para quem está passando na praça, né? De uma forma geral. Então, eu vou te mandar no WhatsApp uma conta, ó. Massa. Isso no modelo atual, né, Fernando? Não no modelo Free Flow. Na verdade, assim, tem uma coisa interessante que vão continuar os mesmos benefícios, né? A forma de passagem não muda tanto. Não vamos entrar nisso agora. Você precisa dizer quem é você. Por que o senhor está gabaritado para estar hoje nesta televisão falando com quem vos assiste de manhã, de tarde ou de noite? Bem, eu cheguei no Sem Parar em 2006. Lá vi algumas oportunidades. O pessoal já deve ter visto aquele pessoal nas praças de pedágio. Tive o prazer de ser um dos criadores desse modelo de vendas. Eu fiquei por lá até 2011, final de 2011, começo de 2012, onde a gente conseguiu lá comercializar quase 4 milhões de vendas em inúmeros canais, né? Tanto na venda na pista, na loja própria, nos postos credenciados. Depois eu tive a espetacular experiência de construir junto com um pessoal bem legal, a Connect Car, principalmente a Ipiranga, na época fez um modelo de negócio bem interessante. A gente fez frente para o Sem Parar, de uma forma geral, abrindo esse mercado. Depois eu tive alguma experiência também vendendo sistemas de arrecadação de pedágio para uma empresa chamada Compsys, que é a única brasileira hoje que vende sistemas de pedágio, era a única brasileira que vendia na época sistemas de arrecadação de pedágio. E depois eu tive o prazer de estar na Green Pass, que criou um conceito do Tag White Label, que hoje inclusive fornece para o Card, né? Para que a gente pudesse prover para mais empresas e oportunidades o Tag, sempre participando da área comercial, fazendo o possível para vender cada vez mais, independente do canal, seja para o B2C, para o B2B, o que importa é colar o Tag. Cara, o Fernando, em resumo, o Fernando é o cara que se ele tiver de carona no seu carro, a catraca sobe. Mais ou menos. Eu gosto quando a catraca me respeita e sobe mesmo. Demais. Bom, a gente vai ter bastante subsídio, então, bastante história para abordar esses benefícios, as mudanças, o que vem a ser. Eu acho que a gente já começou bem, a gente começou abordando um pouco sobre a diferença de ter ou não uma tag de pedágio colada no seu carro, né? Para quem ainda tem dúvidas, porque é impressionante como a gente tem levantada de mão ainda. Tem bastante gente que está indo para a sua tag de pedágio pela primeira vez na vida, está conhecendo o adesivo agora. Eu sou da época da caixinha, Fernando também, que eu tinha 2 caixas no meu para-brisa na falta de uma estadual e uma nacional. E essa é interessante, né, Fernando? A gente ainda trazer um pouco de informação para quem não sabe, porque tem muita gente que, quando vê um caminhão rebentando catraca de pedágio, fala, é isso mesmo! Roubo! Isso aí, e acha que é isso. Mas se você for ver o número de vantagens que a gente tem dentro desse processo é muito grande. Então, para a gente começar tirando um pouquinho de dúvida, eu queria, Fernando, que você falasse um pouco da tua experiência lá atrás, na transição, na abordagem das primeiras praças que você fez a venda na pista, os primeiros feedbacks de empresas e tal. E na sequência eu já peço para o Lucas complementar, Lucas, porque o Lucas veio para cá para ser o cliente, né? A quem realmente precisa do produto e sabe do papel dele numa empresa de logística. Então, Fernando, conta pra gente um pouco como é que foi o princípio para você lá, os primeiros feedbacks dos clientes PJ, dos clientes pessoa física, né? A diferença de pôr no meu carro para praia, pôr no meu caminhão para trabalhar. Uma coisa interessante, você falou aí dos dados hoje, né? Só para você tomar nota que eu acho interessante, a BCR hoje registra mais ou menos 31 milhões de placas únicas passando em praças do pedágio do Brasil no ano. Caramba. E a gente tem hoje apenas 8 milhões e meio de tags rodando no Brasil.
Isto é, a gente tem uma oportunidade aí bem interessante de vender tag para bastante gente ainda, seja no B2C ou no B2B, né? Bem, quando a gente começou o processo no Sem Parar, a gente, como um monopólio na época, tracionava de uma forma diferente. Eu acho que a venda na pista veio como disruptiva nesse processo comercial. A gente tinha uma filosofia muito forte, e o Sem Parar tem até hoje essa filosofia de lojas próprias, né, e postos credenciados que dispunham ali para o cliente uma oportunidade de compra do tag. Uhum. Mas na oportunidade a gente começa a ir para a pista porque a gente percebe que o cliente não entendia bem esse produto de alguma forma. O que a gente percebe que acontece até hoje, inclusive. É bem interessante dizer isso, porque na verdade existem algumas coisas que os clientes pensam que pode acontecer ou tem dúvidas, né? No sentido de como utilizar, de como manipular, de como usar, de como pagar. E ainda, para alguns clientes, é uma dificuldade. Tem uma coisa interessante também, que cada vez que abre uma concessão nova, você tem oportunidades para ter clientes novos. O que significa isso? Quando você me pergunta de como era a minha dificuldade em 2008, por exemplo, uhum. Eu te respondo que é a mesma dificuldade que eu tenho hoje numa concessão nova, dependendo do lugar. Então, vamos supor que a gente abre uma concessão hoje no Ceará, que é um lugar que ainda não tem tantas praças de pedágio, ou que não tem rodovias particulares, né, com concessão de rodovia. Então, se a gente for hoje fazer um processo comercial por lá, as mesmas dúvidas aparecerão, né? Uhum. E aí, assim, o tempo é diferente, claro, quando se fala hoje ainda de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo, ainda a gente já tem um entendimento mais evoluído de como que funciona isso, de como que você pode ter esse tag, né? São muitas opções hoje, diferente da época, mas as dúvidas permanecem as mesmas. E na época, o que nós tínhamos de mais dúvidas mesmo era a questão principal de como era efetuado o pagamento, né? Tinha um movimento interessante na época de fazer o pagamento pós-pago. O cartão de crédito ainda não era tão utilizado. E hoje existem outros modelos que você consegue pagar não só no cartão, como débito automático na conta do saldo, dependendo do produto, né? E também, principalmente, no acompanhamento de recarga automática, como acontece na Elcard, que é bem interessante, principalmente quando fala de B2B. Então, as dúvidas continuam as mesmas, as necessidades também, mas lembrando, os benefícios também continuam os mesmos. É verdade. E por falar em benefícios, Lucas, queria que você trouxesse para a gente o que diferença fez para você a vinda dos adesivos, né, da tag de pedágio para a sua frota, por exemplo, para a frota que você administra? Não, perfeito, Thiago. De fato, a gente trabalhou com outros sistemas Ele tá achando que tá falando com o chefe dele. Eu não sou o Thiago, cara. O Thiago é outro cara. Eu sou o Alexandre. Pelo amor de Deus, se solta. Fica Alexandre. Dá energia aqui. Aí, ó. Pega na energia, ele tá suado, tá nervoso, então, Lucas. Não precisa ficar nervoso, não. Então, Alexandre... Ele traz água com calmante pra gente deixar o Lucas mais tranquilo. Que engraçado. Muito bom. Fica tranquilo, Lucas. Tamo junto. Nós começamos com outros sistemas tentando também lá na empresa, né? Uhum. E vira e mexe a gente vivia tendo problema naqueles equipamentos que você citou, 2 equipamentos, um maior, outro menorzinho mesmo. Nossa. Lá na empresa a gente recebeu um estoque daquilo, vamos trocar de toda a frota, né? Então, a gente testou outras tecnologias, né? E a gente tinha vários problemas ali e também trabalhos muito em cima disso. E a parte sistêmica é o que eu vejo que foi uma evolução mesmo que a gente teve. Uhum. A gente não conseguiria ver no sistema atual que a gente estava, por exemplo, o nosso consumo diário, quanto que a gente estava gastando na empresa de pedágio. Uhum. Então, a gente não tinha relatório disso. Então, como é que eu fazia uma gestão? Então, impossível, né? E além disso, então eu teria ali o meu saldo gasto no mês, a gente não tinha essa informação, então Sim. O ônibus ia passando, o caminhão ia passando, falava, puf, chegou a fatura agora, e como é que eu vou saber que aquilo ali era verdadeiro mesmo, né? Ou antes do adesivo, preparar a caixinha do motorista, não tinha um lance assim, tipo, o motorista consegue sair com uma caixinha para ir pagando de praça em praça, como é que vocês faziam? E bem antigamente, quando não tinha nenhuma tecnologia, o tag, aí realmente ia passando nas praças de pedágio e ia fazer o pagamento manual, né? Que a gente fala. E ali, imagina,
Você sai numa determinada rota, você tem 10 praças de pedágio. Cada uma você perdendo 15 minutos, 20 minutos, dependendo do tamanho da fila, né? Então a gente agora conseguimos ter essa fluidez na viagem, sem contar a segurança. Que a gente teve alguns históricos também ali que isso influenciou na segurança, né? Então, às vezes você ia passar na praça de pedágio, opa, travou. E aí, muitas das vezes, o pessoal que vinha atrás ali achatava, né? Que a gente fala. Ô, Lucas, você é responsável por ônibus também lá, né? Ônibus e caminhões a gente férias, trabalha. como é que era feriado, por exemplo? Um caos. Um caos. Caramba. Porque as filas enormes nas praças, né? E aí o ônibus, por se tratar um veículo maior, realmente o pessoal passa na frente, corta a fila ali, né? Caramba. Então, atrasos era gigantesco. Assim, no final de uma viagem que era para você levar 10 horas, você levava 12 horas, 13 horas. E aí, como é que explica isso para o nosso usuário, né? Pois é. Você falou de tecnologia. Kátia, exemplifica para a gente um pouco como é que você vê. Você está ligada diretamente a um produto, né, uma tag de pedágio que faz essa viabilização. Como é que é para você entrar nesse universo e olhar para a tecnologia embarcada desse sistema, né, tudo que envolve esse modal atualmente? Hoje a gente trabalha com uma plataforma de gestão, né, justamente com o que o Lucas comentou, para facilitar, né, a vida do nosso cliente ali. Então a gente trabalha diretamente com o cliente, a gente também tem o cuidado no atendimento para ouvir esse cliente, ouvir a necessidade dele. Hoje a gente tem um time de tecnologia que cuida das nossas plataformas. Então, conforme a gente vai ouvindo o cliente, a gente vai trazendo atualizações no nosso sistema, né? Então, a Eucatura é muito ligada a gente, nós conversamos muito com eles. Várias atualizações do nosso sistema saíram, né, por necessidade deles. Então, a gente vem por trás aqui do nosso cliente para estar disponibilizando todas essas informações. Um relatório de passagens, né, onde traz todas as informações de hora, de data, né, em qual praça de pedágio o veículo passou. O cliente consegue filtrar por veículo, né, independente dele ter 1 ou 100 veículos cadastrados na plataforma, ele vai conseguir fazer a gestão de 1 a 1 ou de todos eles juntos, né? Então, é isso. A tecnologia vem muito a nosso favor, vem muito para nos ajudar, né? Tanto para que o ônibus, o caminhão, né, no caso do Lucas aqui, não fique travado na praça de pedágio e para que a pessoa que está por trás disso também consiga fazer uma gestão tendo a confiança dos dados que ela está colhendo ali na nossa plataforma. Legal. Ô, Fernando, quando a gente fala de evolução na tecnologia, acho que você é memória viva também desse processo. Você falou aí de 2006, 2012. Meu primeira caixinha de pedágio, eu acho que foi em 2011, se não me engano, 2010. E como é que foi para você viver esse período de evolução da tecnologia? O que te impactou? O que mais te chamou a atenção nesse processo, né? De 2006 a agora, 2020, 2019, 2022, preparando para a gente falar mais para frente um pouquinho sobre 2023 e tudo mais. Mas o que mais te impactou, que te chamou a atenção? Foi difícil? Eu acho que tem assim, uma coisa que a gente tem hoje que é bem importante e percebe-se isso por parte da Eucard de uma forma espetacular, é a questão da preocupação com a experiência do cliente. É muito importante dizer que toda essa questão que o Lucas relatou, da sensação que ele teve um tempo atrás, não é totalmente a culpa das OSAs, das empresas que trabalham aí com os tags, né? Isso acontece pelo seguinte, eu até acho legal explicar. Claro. Todo contrato de concessão tem um período de envio de transação, de informação, das passagens automáticas, né? Então, imagina que existem as rodovias reguladas pela NTT, que são as federais, né? E aí tem as rodovias que são reguladas pela AGER, que é em Mato Grosso, pela Artesp, que é em São Paulo, assim sucessivamente, por cada estado tem o seu órgão regulador. E aí, esse órgão regulador, ele faz uma exigência X, né, essa exigência X, que não é uma coisa padrão, de envio das passagens em determinados tempos. Então, a concessionária, tinha concessionária, por exemplo, ainda tem. Sim. E, tipo, no final de semana não envia as transações. E aí, o que acontece? O Lucas fica sem a informação de como está o extrato de passagem. Cria um limbo sistêmico isso, né?
Mas o que é importante e muito legal dizer? Isso é uma coisa que foi percebida e que a gente acredita que em alguns anos isso será regularizado de uma forma geral. Mas pelo que eu até ouvindo a Kátia, eu percebi, e eu já tinha conversado com vocês em outros momentos, a EOCARD tem essa preocupação de entregar esta informação para poder fazer a gestão da arrecadação de pedágio, do tag em si, né? Eu tenho certeza que todas as empresas que procuram tag, além da facilidade, precisam da gestão disso, como a que o Lucas apresentou. Então, isso eu estou dando de exemplo porque a evolução sistêmica, né, os legados sistêmicos que foram ficando, né, no processo, mas que foram evoluindo com o tempo, eles conseguem dar para nós hoje, além dessa facilidade, além da questão natural, além da questão de termos um benefício melhor, ele consegue nos dar, principalmente para o B2B, a gestão dessa frota, para que a gente possa, de alguma maneira, ajudar o cliente com esse processo e fazer com que, por exemplo, o Lucas hoje tenha mais tranquilidade, algo que não era tão tranquilo assim um tempo atrás. E aí, quando a empresa se preocupa com a experiência do cliente, quando ela consegue perceber as suas dores, independente de só entregar os benefícios, acaba que hoje o Lucas é um cliente feliz aí com os tags da EOCARD, por exemplo. Então, isso é um diferencial. Então, isso que fez com que, com o tempo, eu fosse melhorando, principalmente nas minhas abordagens no B2B, né? Sempre foi. E esse tag, mas e a gestão? E ainda é uma demanda de muitas empresas. Legal. É bom a gente trazer essa fala, porque nós estamos criando um arco para chegar no Free Flow, que é o tema, né, do nosso programa de hoje. Então a gente vê muito depoimento, né, dos convidados falando essa questão de evolução tecnológica legal, bacana, mas essa é a evolução perceptível, né? Eu vejo no para-brisa, eu vejo na praça, eu vejo nos canais de comunicação das concessionárias, das OSAs, como o Fernando falou... Shopping, estacionamento. Exatamente, não só das empresas que fornecem o tag, mas o shopping, o estacionamento, a praça. Então, essa é a evolução perceptível, mas é legal porque os convidados trazem também a evolução que não é perceptível. Isso é perceptível a partir do momento que te faz falta, né? Que é um atendimento bem feito, um sucesso, uma operação bacana. E aí a gente faz esse arco e chega na temática principal do nosso programa, que é o Free Flow. Né? De maneira geral, como é que a gente pode ilustrar o Free Flow? Quem consegue trazer uma definição para a mesa? Fernando, Kátia? Eu quero me arriscar. Vamos lá. Na verdade, assim, o Free Flow nasceu com um conceito, bem importante dizer isso, de poder fazer uma cobrança de uma forma justa para o usuário. Essa é a ideia inicial e sempre foi essa alma do Free Flow. Se você falar assim, qual é a essência do Free Flow? Essa é a essência do Free Flow. É fazer com que, por exemplo, uma rodovia como a Presidente Dutra, você pode perceber que não tem pedágio na região de Guarulhos. E por lá passa, por exemplo, quase 60%, se eu não me engano, do público da rodovia Presidente Dutra. Então, essas pessoas que estão, por exemplo, naquele trecho, não estão pagando hoje por nenhum valor por esse pedágio. E aí acontece que mais para frente a concessionária acaba cobrando maiores valores para poder meio que compensar. Imagino até que seja essa mentalidade em algum momento. Você pega, por exemplo, a Imigrantes, se eu não me engano, era o pedágio mais caro do Brasil, não sei se continua sendo, mas com mais de R$30, por exemplo, você paga uma vez só, mas aí você vai o litoral inteiro e aí você não paga isso de uma forma proporcional. Então, acho legal primeiro trazer a questão da visão do Free Flow para isso. E é claro que toda incisão de um processo desse acaba impactando positivamente ou não em algumas coisas. O principal disso para as empresas de tag, principalmente para a facilidade do consumidor, é que vai se tornar mais complexo pagar o pedágio de forma manual, como o nosso querido amigo Lucas aí citou. Né? Porque, assim, é bem importante contar para vocês que o cara que passar por lá, ele vai ter a placa registrada, né, de forma automática. Se ele não tiver tag para ser debitado, ele vai ter que pagar em até 15 dias um boleto. Um boleto, né? E se não pagar, corre o risco de ter multa por evasão de pedágio. Então, você vai lembrar que lá no começo eu disse que tinham 31 milhões de placas únicas passando por praças de pedágio em todo o Brasil, que só 8 milhões e meio de tag ainda circulavam mais ou menos no Brasil. O que eu quero dizer com isso? Que esses 20 milhões de caras
certamente a melhor possibilidade para eles é encontrar um tag que faça sentido para ele, dentro da oferta, de que para ele seja boa, para que ele possa, de alguma maneira, ainda não ter esse trabalho. Você imagina um cara que passa todos os dias, um usuário, indo e voltando numa praça de pedágio, e aí tem que pagar de 15 até 15 dias esses boletos todos. Assim, é realmente algo que não se dá legal operacionalmente, né? Então, ter o tag é a solução hoje. Né? Isso é uma visão muito interessante, porque você está misturando vantagens com logística, né? Lucas, você foi apresentado a esse processo? Esse cenário que o Fernando comentou faz sentido com o seu cenário atual? Você já se imaginou fazendo um last mile aí, por exemplo, vamos colocar um pedágio agora entre Toledo e Cascavel, entre Toledo e Rondon, né? Ou Cascavel e Rondon. E aí você tem um last mile ou uma rota ali, pagando esse boleto diariamente. Você já parou para pensar nessa jornada que o Fernando comentou? Vai voltar a ser burocrático novamente, né? Então eu vejo que é um retrocesso mesmo, né? Essa implantação. E no formato que a gente está hoje, eu digo até para vocês que o nosso próprio usuário ele já não se acostuma em a gente estar parando. Uhum. Então, opa, você está indo no pedágio, o que está acontecendo? Parando? O ônibus parando? Não existe mais essa condição. O nosso usuário já reclama ali, então o tag, o tag, né, que a gente comenta, é a melhor solução hoje. Nossa, cara, você falou um negócio que é verdade mesmo. Eu já me senti incomodado num ônibus que parou no pedágio. Ué, caramba, não tá na direita? Não tá fazendo uma passagem automática? Kátia, como é que você vê? A gente sabe que você está inserida nessa pesquisa de forma bem extensiva, né, bem massiva. Como é que você vê essa vinda do Free Flow? Olha, eu vejo como oportunidade de negócio, né? Já que a gente está do outro lado, na outra ponta, né? Ela é uma oportunidade de negócio. Concordo com o Lucas, né? De certa forma, o Free Flow ele se torna burocrático para quem não tiver o tag de pedágio, né? Nem todo mundo tem essa disponibilidade, que nem o Fernando comentou, de estar a cada 15 dias, em até 15 dias fazendo esses pagamentos, né? Então, eu acho que isso vem para fomentar também esse mercado de tag e, de certa forma, facilitar para o usuário, né? Então, a gente tem aí um cenário positivo e tem um cenário negativo também, porque a gente fomenta as nossas vendas, né? Entregando um bom serviço ali para o usuário, mas, em contrapartida, quem não tiver o tag de pedágio vai ter essa burocratização para efetuar um pagamento, né? Então, nem todo mundo, que nem o Fernando comentou, nem todo mundo conhece, né, a funcionalidade do produto, nem todo mundo entende, ainda hoje, com toda a tecnologia, com tudo que vem se falando em cima desse produto, nem todo mundo confia, né, em contratar o produto, em ter uma tag de pedágio no veículo. Então, a gente tem esses dois cenários hoje, né? Então, cabe a gente fomentar mesmo e entregar para o usuário final, que é um produto bom, é um produto viável, né? E, de certa forma, com o Free Flow traz uma cobrança mais justa, né? Então, o usuário ele vai ser cobrado por quilômetro rodado, não mais por trechos, né? Onde tem as praças de pedágio. Então, para que a gente conscientizar o pessoal mesmo de que o pagamento é mais justo, o serviço é um serviço que entrega o que o usuário precisa, né? E, em contrapartida, a gente vai ter, aí fomentando ainda mais, descontos para quem for usuário de tag. Então, esses descontos eles vão variar em até 70% do valor da tarifa. Então, isso é uma informação bacana de trazer para o pessoal. Explica isso melhor, Kátia. Como é que é esse lance do desconto aí? Isso vai ser por utilização, né? Com as pessoas que estão na estrada, que precisam atravessar alguns trechos diariamente, tanto para trabalho, né? Ou enfim, conforme a pessoa for utilizando, quanto mais ela tiver utilização nas praças de pedágio, mais descontos ela vai ganhando. Então, esse desconto ele vai conforme, né, tem o registro da placa do cliente, utilizando bastante ali, ele vai ganhando esses descontos. Fernando, o cara tá passando o custo dos boletos em formato de desconto para não ter que emitir boleto, né? Na verdade, tem um registro importante para dizer isso na bela fala da Kátia aí. Lembrando que no Brasil a gente tem que sempre lembrar que, assim, concessão
Hoje a Rio Santos vai fazer isso. Essa é uma proposta. Mas nem todas as concessões serão dessa forma, dependendo da concessão. E aí pode ser que tenham coisas diferentes dependendo da concessão. A informação do pedágio, ela nunca é uniforme. É sempre importante lembrar isso. Assim, no caso, a NTT ela tem as suas especificações, a Artesp a dela, a Agera dela. Então, assim, todas os órgãos reguladores, eles criam algo que seja interessante de uma forma evolutiva. Para geral chamar isso, né? Sim. É bem interessante quando, no Brasil, né, a Artesp ou a NTT tem esse tipo de movimento, existe uma tendência para que os outros órgãos reguladores se aproximem daquilo mediante a necessidade deles. Mas é importante lembrar que cada estado vive um cenário, né? Então, assim, no caso da NTT, a Artesp também pensa nisso, no sentido de dar esse desconto. Até tem uma concessionária que já está fazendo isso há algum tempo, que fica em Sertãozinho. E isso nem é novidade no mercado, mas você veja, ficou só lá em Sertãozinho. Mas, assim, é um modelo interessante de fazer com que você seja animado para colocar o tag, né? Sim. E tem uma coisa interessante que é importante lembrar, tendo clareza na informação, o tag é bom para todo mundo. É para a concessionária, é para o cliente, é para a empresa, para o cliente final, pessoa física. Então, assim, são formatos que é um consenso que o tag, ele realmente traz aí as facilidades que promete e para todo mundo é bom. Ô, Fernando, e eu vou precisar mudar o meu carro? O que você acha? Eu vou precisar mudar alguma coisa no meu carro por causa do Free Flow? Ou com a tag de pedágio atual, eu não preciso me preocupar? As empresas que fornecem o tag é que tem que se preocupar com a tecnologia envolvida? Sabe Na dizer? verdade, assim, falando de tecnologia envolvida, né? É importante lembrar que todo tag do Brasil é igual, né? E é muito legal dizer isso, sabe por quê? Porque tem uma coisa assim, como o Sem Parar ficou muito tempo no mercado, e está, né? O tag tal não é bom. Isso não existe nesse nosso mercado, tá? Porque o mesmo tag da Elcard, que é o mesmo da Connect Car, que é o mesmo da Veloy, que é o mesmo do Sem Parar. Então, a tecnologia embarcada é a mesma para todos. Então, se um passar bem, o outro também passa. Claro que aí existem diferenças na experiência do cliente. Dependendo do tag que você tiver, vai ter algumas questões e tal, mas tecnologicamente falando, não tem nenhum tipo de diferença de um tag para outro. E as empresas de tag, né, como as empresas de gestão de sistema de rodovia, também já estão preocupadas com isso e fazendo seus testes para que isso seja como está sendo proposto, realizando sonhos e não trazendo pesadelos, né? E aí é interessante dizer que isso está sendo testado faz bastante tempo. As empresas de sistema, quase todas elas já estão prontas para essa tecnologia, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas com uma regulação padronizada nesse sentido, né? Quanto aos pórticos, quanto ao processo que você vai agir nesse sentido. Então, a conexão com tag hoje é feita de uma maneira muito rápida, né? É importante lembrar e comparar o tag a uma maquininha de cartão de débito ou crédito, então existe aí a conexão que é rápida em alguns lugares, outros não, dependendo da concessão e do sistema que lá está, né? Tem até uma coisa nesse mercado chamado mensageria, que é uma aplicação que alguns órgãos reguladores obrigam, outros não, para que esta resposta seja tão rápida quanto uma maquininha de débito, e as que não demoram um pouco mais. Então, a tecnologia está muito pronta para isso. Na verdade, é uma tecnologia que já tão pronta, já não é de hoje, né? O que a gente, no ramo de concessão de rodovia, teve que passar foram por barreiras políticas, né? Em alguma medida, para que hoje a gente pudesse ter essa disponibilidade. E hoje são mais de alguns 1.000 quilômetros, quase 2.000 quilômetros de rodovias que serão entregues aí para os próximos 2 anos e que a gente já imagina que teremos
essas tecnologias novas aí, a servidão do Fernando, em geral. Quando você falou de tecnologia, como é que é essa tecnologia do Free Flow? As imagens que tem na internet é como se fosse um radar para dar uma multa no cara, né? Parece. De antena parece, de radar. mas não é. Ó, o cara vai passar aqui, rapaz, esse radar pega, parece que esse é um radar do Tartaruga Ninja. O negócio é cheio de... O que é essa tecnologia? Como é que é formado? Você sabe dizer como é que é formado esse portal? Bem-vindo à terra do tag, né? Tipo, parece na verdade, é importante lembrar que a entrada dele é por leitura de placa, né? Tem um sistema que já está implantado em todo o Brasil e na grande maioria, mais de 90% das praças de pedágios, tem o OCR. O que é isso? A leitura de placa, né? Na verdade, esse portal vai fazer uma leitura de placa. Aí, se essa placa estiver associada a um tag, cobra. Se não tiver, cobra o dono do boleto. veículo. E é isso. Simples assim. Tem as 215 antenas, né? Aí é claro que existe aí um amparato, vamos dizer assim, né? Bem grande no sentido da segurança, desse arco, vamos dizer aí, como você chamou. E estão lá conectadas antenas, onde que fazem as passagens do carro. É importante ver que o carro vai passar numa velocidade maior do que ele passa aí naturalmente, né? Ele passa e vai ser lido. O OCR, ele tem uma captação de imagem espetacular, né? Foi sendo aprimorado com o tempo. Ele passou a existir pela questão do comprovante fiscal, né? Que teve que ser feito aí desde uns 3 ou 4 anos para cá, não me lembro exatamente a data, e aí as rodovias elas tiveram a obrigação de já embarcar essa tecnologia independente do Free Flow. E não é algo novo, né? O CR, eu lembro que quando a gente estava na faculdade, a gente gostava de escanear livro com o CR, porque daí puxava todos os textos para o Word e nós só complementava em cima. Esse é o mesmo princípio, né? Ah, não, vocês nunca fizeram isso, né? A Kátia é novinha, a Kátia... Você tem minha idade, Fernando, você deve ter usado a CR pra puxar alguma coisa. Mas, enfim, não aqui pra falar de mim, né? Mas eu tenho um exemplo bem bom disso. Não vamos falar do Evernote, não. Eu tenho um exemplo bem bom disso. Antigamente eram aquelas caixinhas, não era o tag. E o meu equipamento acabou a pilha. Teve uma época que o meu equipamento acabou a pilha. Aí o que eu fazia? Eu passava atrás de um outro veículo, porque daí erguia e eu passava. E aí tu fala, você nunca foi multado? Não, ele pegava minha placa, batia com o meu cadastro e descontava normalmente. Ele fazia por leitura de placa. Mas vira e mexe, eu falava, agora eu vou tomar uma multa. Agora, e tava tudo certo. Ou eu parava, esperava o negócio, a câmera puxar minha placa, erguia e eu passava. Tem uma coisa interessante para te responder quanto a isso, que é assim... Não me complica que estão filmando aqui, hein? A tecnologia existe há muitos anos. O que não tínhamos era o direito de fazer, né? Sim. Pedágios no mundo já usam isso, né? Suíça, Estados Unidos, Japão, já são lugares onde que, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, existe uma obrigatoriedade de lei de você ter o tag. Né? Tem uma pessoa por praça de pedágio para cobrar. Se você for pagar para aquela pessoa, tipo, o pedágio é o triplo do que você pagaria, o quádruplo, o quinto, é uma coisa meio louca. É para você ter o tag mesmo. E a caixinha que você falou que acabou a pilha, ela tinha uma duração de 5 anos, cara. Você vê como a minha caixinha durou. Você acabou de me entregar que eu fiquei mais de 5 anos com o mesmo carro, mas tudo bem. Foi o que movimentou Sem Parar fazer as lojas próprias. Porque você tinha que substituir o tag com alguma frequência. Então, para você ter uma ideia, as metas comerciais do Sem Parar eram com pontuações sobre vendas e trocas. E os locais de trocas eram as lojas que justamente faziam isso, porque o tag, a caixinha tomava pilha mesmo. É verdade, eu troquei numa lojinha no Graal. Parei no Graal. O legado disso foi interessante, porque hoje ele manteve esses pontos de vendas, né? Não tem mais essa questão da troca com tanta frequência por esse motivo, mas ainda tem os adesivos, mas aí ele tem esses lugares para fazer as vendas dele lá. Ô, Fernando, na tua opinião, o Lucas tem lá uma frota e antigamente ele parava ou passava devagar numa praça de pedágio, tinha lá algumas ativações, que a gente chama, né? Para fazer abordagem comercial e tudo mais. Com o advento do Free Flow, como
Como é que você imagina que o Lucas pode ser prospectado, por exemplo, ou a Kátia com o veículo dela? Como é que você acha que vai chegar essa informação para as pessoas? Porque a mídia direcionada está publicando coisas sobre o Free Flow, né? Muitas revistas que falam desses modais de trânsito e tudo mais. Mas você acha que vai vir ainda um caminhão de informação para o cliente final? Ou será que vai ter uma mídia especializada para o Lucas consumir e chegar essa informação, para chegar nesses de 8 milhões para 9, 10, 11? Como é que você acha que a gente vai fazer para comunicar? Porque nem todo mundo, muita gente assiste podcast, mas nem todo mundo vai ver desses 20 milhões de diferença aí. Cara, eu acho que naturalmente e organicamente, quando começar a chegar os boletos, o cara não falar, que é isso aqui? E depois ele começar a entender que tem que pagar, e depois ele entender que ele tem que fazer aquilo todo dia, toda hora, parar no computador, fazer aquilo no celular. Eu acho que é isso que vai movimentar o mercado e procurar clareza na informação. Uhum. Tem uma coisa nesse mercado que é muito louco, eu tive algumas experiências aí. O Sem-Parar ficou tanto tempo sozinho que hoje, uma pesquisa que eu fiz, para você ter uma ideia, na pandemia, é um pouco recente, vamos dizer assim, ainda de cada 10 clientes, 6 não sabiam que o Sem-Parar tinha um concorrente. Pra você ter uma ideia. Então, assim, Caramba. É uma grande oportunidade das empresas hoje que tem tag, fazendo seus marketings no sentido de se apresentarem no lugar certo, que talvez seja a praça de pedágio, que é onde que o cliente lembra né? Necessidade. E aí fazer com que essa informação chegue, porque imagina só o caminhoneiro do Luca vai chegar, o Luca vai chegar lá, 500 boletos para ele pagar, ele vai atrás da informação. É verdade. E aí, Lucas, como é que você vê isso, cara, esse cenário? Os seus motoristas, o pessoal do seu time te trazem informações? Por exemplo, parou num posto, no Shell, o pessoal entrega alguma coisa do Sem-Parar, parou num Ipiranga, venda, Conectar. Como é que é essa movimentação, essa prospecção em cima do teu time lá na ponta? O pessoal recebe informação, impacto, alguma coisa? Sim, parte de motorista recebe essa informação, mas o meu telefone também e dos outros colaboradores lá, vira e mexe, vive recebendo chamadas, né, do pessoal oferecendo serviço. Não, mas eu consigo isentar a taxa daquilo, a taxa disso, né? Na intenção mesmo de nos puxar, né? Uhum. Não, eu te ofereço isso, aquilo, né? E a gente fala, não, a nossa tecnologia está nos atendendo, né? Até, inclusive, a gente consegue traçar ali as rotas, seja de um ônibus, de um caminhão, e você consegue saber no mês quanto você consumiu e até repassar para o seu usuário, que você precisa, é um custo que a empresa tem, né? Sim. Então, a gente define lá o veículo, placa tal, faz essa determinada rota. Então, opa, no mês essa rota teve tanto de custo e a gente repassa. Então, hoje está muito mais fácil a gente fazer todo esse filtro, né? Coisa que eu estou falando aqui que há 5, 10 anos atrás a gente nem sabia. Nem imaginava. Quanto que custava uma rota? Será que o ônibus até que não dá para você desviar, né? Por conta das concessões e tudo mais, mas o caminhão você pode desviar. Opa, essa rota é mais barata, olhando para custeio. Então, assim... O cara vai de Londrina a Maringá por Astorga para evitar 2 pedágios. Isso há quantos anos o cara fazia isso, cara? Então, assim, vira e mexe, o pessoal vem nos provocando, trazendo novas propostas, né? Essas tecnologias, e isso nunca vai terminar, né? Então, sempre num posto, que igual você comentou, a gente também trocava os tags lá na própria praça. Mas tinha praça, o Fernando vai me lembrar também aí, que você não tinha como trocar, cara. Não tinha ali estrutura ali, você passava na praça, tinha lá o anúncio lá da determinada empresa, aí você tinha que seguir para outra praça, chegava lá, não tinha como trocar de novo, e aí você ia bater no praça até o destino para você conseguir. E tinha muito essa concorrência também, né, pro cara bater meta. Não, às vezes o ônibus lá no Mato Grosso, não, traz aqui para mim aqui em Cascavel, no Paraná, que eu troco para você. Então você tinha muito isso, né, para bater a meta de trocas, né. Uhum. Então, até parece brincadeira o que a gente tá comentando, mas é isso mesmo. Acontecia, era muito manual e burocrático o processo. Legal. Essas histórias, elas são muito enriquecedoras, né? Que acontece de diversas formas. O Fernando, uma vez nós conversando, ele falou, cara, tinha empresa que fazia comunicação numa praça, a gente vendia na outra, porque numa ele ficava sabendo que existe, e na outra eu vinha com o meu produto. Então tem toda
tem todas umas estratégias aí que são interessantes de rodar. O Fernando, eu estava lendo sobre Mogi, ali que Mogi Bertioga, o pessoal está bem dividido com relação ao free flow naquela região. Na tua opinião, é por causa da tecnologia do formato ou é simplesmente por ser cobrado? O pessoal não quer que ali se cobre. Qual que você está sabendo? Você mora numa região onde tem... Se você pegar o carro para ir na padaria, tem um pedaginho para passar, né? Cara, É Dom Pedro aí, Fernando? O que é? Não, eu pra você ter uma ideia, eu moro aqui na região da Ricardo Jafé, Cursino, em São Paulo. Ah, você está em São Paulo, você é na capital, então. E aí, às vezes, dependendo da reunião que eu vá, ou o lugar que eu tenho aqui, o rodanel é uma mão na roda, mas também é um pedágio. Tem que pagar para entrar e pagar para sair, né? Mas assim, tem uma coisa interessante, essa discussão sempre existiu, sempre vai existir no seguinte sentido. Existem os lindeiros. O que são os lindeiros aí, para contextualizar para o público externo aí? É o cara que mora perto de uma praça de pedágio e que ele tem, teoricamente, o direito de não passar, de não pagar aquele pedágio, porque ele, pô, moro lá, né, meu? Você quer que agora você vai botar um pedágio aqui do lado para ir na padaria, mais ou menos isso mesmo. E aí tem uma coisa interessante que o free flow, ele na verdade, é um advento obrigatório de botar o tag, cara. Essa que é a verdade. Então, assim, esse cara, tá bom, ele é lindeiro e não vai ter que passar lá, não vai pagar. Aí tá tudo bem. Só que dele vai ter que ter um tag. E aí o tag cobra dele uma taxa de mensalidade. Né? Pra você ter uma ideia, hoje a gente fala aí de mensalidades em torno de que batem uns R$30 aí, né? Então você veja, esse cara não pagava nada e aí ele vai ter que pagar mensalidade. Tem uma outra coisa importante para lembrar, que quando você vai num movimento desse, a maioria das empresas cobram o tag num cartão de crédito, né? E nem todo mundo tem esse cartão de crédito para pagar as passagens, ou limite para pagar todas essas passagens. Então, as pessoas que estão reclamando, por exemplo, são pessoas que estariam, por algum motivo, impossibilitadas de ter seu tag de uma forma operacional, apesar de hoje ter empresas que não demandem essa necessidade do cartão. Mesmo assim, são empresas que não estão, que não está tão propagada aí, lembra da conta de 10 para 6, né? Você para, por exemplo, a empresa que cobra no cartão de crédito, também. E aí tem a questão de você ter que pagar uma mensalidade. Então, para esses moradores lindeiros, vamos dizer assim, a questão principal é que eles teriam que pagar a mensalidade para as rosas. Que mostra que também starts de ofertas comerciais diferenciadas para essas pessoas poderiam trazer aí a solução. E aí é importante negociar com a concessionária, né? As rosas todas têm essas aberturas com as concessionárias. É um mercado bem nichado, você tem que ter um network para chegar, mas chegando dá para se fazer bons negócios. Legal, você falou em bons negócios com a concessionária. Você uma vez comentou que tinha um certo... existe um mercado que é envelopar a praça de pedágio. Todo mundo aqui, no nosso caso, a gente vai para Foz, tem lá publicidade do pneu X-Bri, X-Bri, sei lá como é que fala. Há quantos anos tem aquela placa no pedágio chegando em Foz, né? Qual é a responsabilidade da OSA, da concessionária no modelo Free Flow? Porque não tem onde colar adesivo, né? É só grade. Como é que é essa estrutura em si? Então, na verdade é importante lembrar que a venda na pista, ela é um modelo, né, de venda. Tem outros. E outros podem ser criados de hoje para amanhã e tem caras como eu que pensam nisso todo dia. Mas assim, tem uma coisa interessante para dizer sobre a questão das publicidades, né? Elas servem como base de informativo. Mas, de novo, a gente cai naquela questão do contrato de concessão. Por exemplo, tem rodovias que podem usar como receita acessória a venda dessa publicidade, onde as OSAs adquirem, ou empresas como essa que você mencionou adquirem, e que podem ser utilizadas como lucro para a concessionária. Tem outras que você tem essas publicidades, mas você não pode cobrar. Tem outras que você não pode colocar essas publicidades.
Então, assim, vai muito na linha de como é o contrato de concessão, depende do lugar. Sempre que a gente vai falar com os órgãos reguladores sobre melhorar a retirada das pistas manuais para as pistas automáticas, existe um movimento dos órgãos reguladores de respeitar isso bastante e deixar isso acontecer de alguma maneira, né? Até naquelas que não deixam cobrar publicidade, ou, por exemplo, uma que eu tive o prazer de participar aí, na Econ 135, a gente é um órgão regulador novo, né? E a gente conseguiu colocar lá algumas publicidades, mesmo que não gere nenhum tipo de lucro para nem a concessionária, nem o órgão regulador em alguma medida, porque o que importa para aquela concessão é ajudar a tirar os caras da manual e colocar na automática. E por que isso é importante? Porque a concessionária assina um contrato, e dependendo da concessionária, dependendo do órgão, que você tem algumas metas de atendimento, né, de TMA. Então, a fila não pode estar em tantas extensões, né, tantos quilômetros. Se chegar a tal quilômetro, você é multado. E tem contratos de rodovia, por exemplo, em São Paulo, em outros lugares especificamente, que se você não atingir essa meta, você é obrigado a abrir a cancela e não cobrar ninguém, porque a fila X não pode chegar a tal ponto, senão você tem que abrir a cancela. Então, você imagina que isso existem metas aí que a gente precisa bater, então tudo favorece sempre a conversa com as OSAs, né, principalmente porque facilita a operação de uma forma geral, inclusive da concessionária bater suas metas. Então, por isso que ela, em algum momento, traz algumas possibilidades de publicidade de uma forma até, eu diria, mais facilitada, né? Porque justamente ela, dessa maneira, consegue ter esse tipo de lucro, né? Que não seja no momento, mas que seja no futuro. Por exemplo, uma concessão de 30 anos que aumentar 10% o seu percentual de pista automática e deixar de manusear para essas 10% de pessoas moedas, sistema de arrecadação, ar-condicionado, funcionário, de uma forma geral, em 30 anos você vai ter milhões de economias se você conseguir aumentar esse percentual. Então, é assim que funciona esse mercado. As OSAs, elas têm um processo ideal para fazer isso, existe a maneira, existe as tentativas e erros, né? Eu gosto muito, você falou no começo aí se vende um pouco, não é essa questão, mas eu gosto muito de falar da questão da consultoria, porque é muito louco, a gente chega nas mesas, assim, as pessoas querem fazer aquilo que a gente tentou fazer em 2010, 11, 12, 13, deu errado. Então, a gente já vem com uma experiência aí de mostrar alguns caminhos para que a empresa consiga ter um aumento significativo de clientes aí no seu share de tech. Legal, cara. Essas são umas coisas que ficam no nosso radar mesmo. Ô, Kátia, e o nosso canal de atendimento lá? Você, como experiência de gestora de um time de tag de pedágio, como é que tem sido os chamados com relação a Free Flow? O pessoal tá te procurando, tá trazendo dúvidas, tem perguntas que estão ficando sem respostas? O que você pode trazer para a gente? No caso da procura, o pessoal já vem nos acionando, né? O pessoal nem são nossos clientes, né? O pessoal entrou em contato com a gente com a dúvida de como vai ser pago esse modelo de Free Flow. Inclusive, foi uma pessoa que passou pela Rio Santos, né? Que é onde os testes estão acontecendo, procurou no Google, nos encontrou e entrou em contato. Olha, eu passei pela praça, pelo modelo Free Flow, e agora eu preciso pagar, eu não sei como pagar. E aí eu já entrei, né, dizendo com a fala de se ele tinha o serviço de tag, se ele gostaria de conhecer, inclusive direcionei para o nosso time comercial no momento, né, e expliquei que teria que entrar em contato com a concessionária para estar vendo a melhor forma de pagamento. Mas já direcionei para o nosso time comercial para estar entendendo sobre o produto. Então o pessoal já vem com essas dúvidas de como os pagamentos serão efetuados, né? E aí a gente já entra com essa questão da explicação e dando um pré-atendimento ali para o cliente, né? Para um possível cliente que vem nos buscando. Clientes da nossa base não estão com tantas dúvidas, até porque quem já utiliza, né? Que nem o Lucas pode confirmar, o pessoal que já utiliza sabe que a mudança não vai ser brusca, né? O pessoal vai continuar utilizando, não vai precisar ser trocado o tag, não vai precisar trocar o adesivo, é o mesmo adesivo que está instalado, o pessoal vai continuar usando normalmente. Então, quem já está na base, quem já conhece o serviço,
de forma bem tranquila, as dúvidas são poucas, né? Então, quem está nos procurando com algumas dúvidas é o pessoal que ainda não utiliza o serviço mesmo. Que legal. É importante deixar bem claro que se você tem o tag e passa na pista automática, você vai continuar passando no Free Flow igual. Exatamente. Do mesmo jeito. Sim. Isso é muito bom saber. O pessoal não sai trocando, caindo em qualquer conversa daqui para frente. Eu queria perguntar, a gente está chegando perto do nosso final, eu queria perguntar para vocês sobre futuro. Lucas, na tua visão de usuário, o que você acha que pode ser o futuro desse mercado? Dessas passagens, para a tua frota, pensando como gestor de um time, de uma frota, o que você acha que está nos esperando, que pode acontecer? A tendência, tudo que a gente comentou aqui, é realmente nós termos que se adaptar a todas as tecnologias, né? Então, com certeza, o Free Flow vai puxar mais situações, né? Não é simplesmente a questão do tag que eles querem travar. Eu acredito que vai ter várias situações ali de monitoramento mesmo dos veículos. Então, nós vamos ter que ir entendendo cada mudança, né? O que vai impactar. De repente, vai abrir leques para várias outras situações. Questão de multas também. Talvez vai ser possível fazer o cálculo, né? Então, a gente vai ter que ficar de olho. E ir se adaptando a essas mudanças mesmo, né? A gente não está tão preocupado nesse momento porque a gente já está com o tag da Eucard. Então, nesse primeiro momento, eu vejo que já está bem adequada essa questão, né? Mas a preocupação realmente é o que nos espera no futuro, né? Entendi. E aí, Kátia, na sua opinião, o que você acha que está para vir e está por vir? Olha, além de fomentar o serviço, né, prestação de serviço, eu acho que também é tudo muito novo ainda para nós aqui no Brasil, né? A gente está ali só com a Rio Santos em fase de testes ainda. Então, a gente vai ter N situações, né? A gente vai precisar estar preparados para atender o pessoal, para tirar as dúvidas, né? Para conseguir, de maneira bem clara, continuar prestando um bom atendimento, né? Então, quando isso tiver maior aqui dentro do Brasil, sim, a gente vai ter inúmeras situações diferentes, adaptação a isso, né? E saber estar preparado para atender o nosso cliente ali e tirar todas as dúvidas dele. Então, eu acho que não muda muito a nossa operação, acho que mudança brusca na operação não vai ocorrer, mas muitas dúvidas e situações que a gente não passou ainda podem vir a ocorrer, sim. Eu acho que a gente vai sonhar que está contando carneirinho e vai ter que pagar por carneiro. Ô, Fernando, você que viu a evolução aí nos últimos anos, o que você imagina que está por vir, cara? Tecnologia, conceito? Qual que é a tua percepção de futuro desse segmento? Cara, esses anos todos, né? Você veja, desde 2006, né? Eu tô nesse mercado. A gente trabalha para o cliente desejar o tag, né? E ele, de alguma maneira, se convencer, ele falar, não, realmente é uma maravilha, vou fazer. Então, toda a empresa que a gente passou foi no sentido de melhorar a experiência para convencer os clientes a fazerem, e eles tinham o direito de não fazer. É claro que eles continuam com o direito de não fazer. Só que com a entrada do Free Flow, a gente tem que se preparar muito mais para o cliente que vai olhar e falar, tá bom, beleza, vou ter que pôr, né? Então, o que você tem para mim? Então, assim, o investimento na experiência do cliente, para esse cliente novo, dessa nova camada que ignorou essa tecnologia por esse tempo todo, de que deixou para lá, não quis saber, preferiu continuar contando as moedas, esse cliente ele vai vir mais exigente nesse sentido. Eu até tenho uma lembrança, me ocorreu agora contando rapidinho para vocês, quando a gente abriu os pedágios na Dom Pedro, eu estava no Sem Parar e a gente estava fazendo venda na pista e tinha mais de 3,5 km de fila, né? E a gente colocou o pessoal nas filas de pedágio. Eu lembro que de 1 quilômetro para trás da fila, para vender o tag, os caras falavam, tipo, olha, você tá fazendo essa fila aí pra gente comprar essa porcaria, né? Entendeu? Gerando assim, demanda, né? Tá gerando demanda. E foi assim, tipo, um impacto pra gente, não é isso. Mas é no momento de fazer aquilo, né?
Eu acho que a sensação do cliente que virá não é uma sensação de gostei, quero fazer em algum momento. É uma sensação de tá bom, vou colocar. Então, quanto mais estivermos preparados para isso, melhor para esse cliente. E depois que ele usar lá para a terceira vez, ele não larga nunca mais. Nunca mais, exatamente. Concordo muito. Você me lembrou uma cena, e eu acho que foi mais ou menos assim. O cara estava assistindo o Lobo de Wall Street, e daí tem aquela cena do, me vende esse lápis? Ah, você tem um papel para assinar? Então ele gerou uma demanda. O cara viu o filme e falou, já sei, vou meter uma fila gigante. Né? Me vende essa tag? Claro, tem uma fila enorme, agora você vai precisar comprar, né? Mas, mais ou menos assim. Eu vou dar minha opinião de futuro. Eu acho que... Sabe o Wi-Fi? Hoje você não escolhe um fornecedor de Wi-Fi. O celular, o computador, o notebook já vem com Wi-Fi. Você vai escolher a internet da sua casa ou vai se conectar na internet da empresa e tal. Eu acho que vai chegar um momento de vai fazer parte da fuselagem do carro. Você só vai escolher para quem que você vai pagar aquele uso. Se é o CAD-Tag, se é o concorrente 1, 2 ou 3. Eu acho que vai chegar uma hora que isso vai ser uma feature... Tipo o aplicativo de lanterna. Antigamente você baixava o aplicativo para usar a lanterna no celular. Hoje ele já vem junto, né? Você só usa a lanterna, você não precisa baixar mais. Derrubaram o Fernando. Fernando saiu antes da hora. Fernando, você tá aí? Tá ouvindo a gente? Eu tô ouvindo. Ah, tá. É que a televisão entrou em modo descanso. Ela desligou sozinha aqui. Pelo amor de Deus, resgata para ele poder dar tchau. Então eu acho que o futuro vai ser isso. Eu acho que vai estar embarcado no veículo. Porque, putz, não deve colar um adesivo. Na hora de pintou, mete um adesivo junto. Não vai custar nada, mas enfim. E o pessoal já vem perguntando a respeito de portabilidade. Se tem como realizar a portabilidade do tag, né? Então isso pode ser um Posso falar uma coisa sobre isso? A melhor resposta é claro, pode vir para nós. Fala. É claro que assim, que nem operadora de internet ou de telefonia ou de TV a cabo, cada produto tem a sua oferta, se você pode cancelar ou não, esse não é o ponto. A maior preocupação que se tem contra a portabilidade, quanto à portabilidade, é se você, cliente, vai instalar esse tag direito depois. Sim. E lembra que eu disse que a tecnologia é igual para todos. Sim. Só que se você instalar o outro errado, você falar que o outro é ruim. E não é que ele é ruim, é que você instalou errado. Então, assim, o cuidado das empresas quanto a este momento, principalmente no B2B, você imagina aí o Lucas, não sei quantos caminhões, o ônibus aí, como é que funciona e como é que você faz isso de uma maneira bem caprichada para você ter o melhor atendimento, porque no caso das empresas, né, dos clientes, essa responsabilidade 90% das vezes é dele, né? Sim. De fazer essa instalação. Sim. Mas faça a portabilidade sim, para aquilo que for melhor para você. É uma oportunidade de abertura de mercado que, assim, são mais de 15 empresas que estão nesse processo. Eu vejo, assim, projetos e processos como o da Elcard, por exemplo, ainda quando fala de gestão de frotas, assim, de uma maneira bem diferenciada. Então, se não está contente, acho que você tem uma grande oportunidade aí, o consumidor final, de experimentar novos modelos com qualidade, mas instala direito. Sim, exatamente. Boa. Cara, isso é muito legal. Inclusive, tem muita gente que vem para nós pedindo para a gente ir lá, né, fazer a instalação do veículo, né, do adesivo no veículo. Caminhão e ônibus, a galera acha que tem que colar em cima, perto do retrovisor, igual carro. Então isso é muito interessante. Eu acho que tem dúvidas? Tá adquirindo um tag de pedágio? Não importa de quem. Quer tirar sua dúvida com a gente? Liga aqui que a gente responde para você. Certo? Pessoal, mensagem final. Fernando, começa com você. Deixa a sua mensagem final para nós, cara. Cara, primeiro assim, obrigado. Foi um grande prazer te ver a Kátia, conhecer o Lucas. São parceiros de longa data, a gente sempre teve ótimos papos, né? E continuamos assim, estendemos isso aqui para o podcast agora. Quero muito agradecer o convite de todos, dizer que estou à disposição para um processo meu barato é melhorar vendas por intermédio de pessoas, então eu presto consultoria nesse ramo, gosto de fazer isso, seja no pedágio ou em qualquer outro mercado, mas também dizer que quero estar sempre perto de vocês aí da Elcard,
que é uma empresa que me acolheu muito bem, a gente sempre teve grandes trocas e eu aprendo muito com vocês. Cara, é recíproco. Você sabe que a gente fica numa insistência maluca de tempos em tempos te ligar e inventar umas ideias doidas. Uma hora vai dar certo, você sabe disso, a gente faz a energia positiva aqui desse lado. Porque acho que muito do que a gente é hoje, você ajudou a temperar nesse sentido. Né? E convidar para o podcast, pelo amor de Deus, tava até em atraso, né? Mas quando o cara falou 46, eu falei, pô, eu fui 40, tudo bem, velho. 46? 46 o número do episódio, né? 46, eu fiquei pensando, o que será que é 46? O código de Pato Branco, né? Eu pensei, vamos ligar para Pato Branco. Não, mas demoramos demais, já era para ter falado disso há muito tempo. E aí, Lucas, qual a tua mensagem? A minha mensagem é pessoal, o caminho... Aqui, ó, nessa aqui, ó. Aí. Não. O caminho futuro é a gente, pessoal que não tem ainda, mas adquirir a fita tag, né? Falando pelo lado de gestão de frotas, facilita, você não precisa ter várias pessoas envolvidas ali no processo e conferindo aqueles tickets também, né? Lembrei dos tickets que o motorista chegava para nós de viagem lá com o ticket para você conferir. Então, assim, facilita a nossa gestão ali visual dos nossos custos com a frota, ganho de produtividade na viagem. Então, hoje, para nós, a gente não consegue viver mais sem o tag. Kátia, a gente tem que trazer o Lucas mais vezes. Precisamos. Tá com o pitch de vendas decorado, no ponta na língua. Maravilha. E sorri fácil ainda, né? Isso que é o mais legal. Garoto propaganda bacana. Bacana, obrigado, Lucas. Valeu. E aí, Kátia, qual a tua mensagem? Olha, eu agradecer a oportunidade de estar falando do produto aqui, né? Como complementando o Lucas, é um produto que eu gosto muito de trabalhar com ele, né? E que a gente vai fomentar muito mais, é um produto que vai vir muito forte com essa vinda do Free Flow, né? Então, a oportunidade de falar mesmo do produto, de quem nos assiste, né? Ter o conhecimento do serviço também, né? E é isso. Beleza. É isso então, pessoal. Agradeço mais uma vez os nossos convidados. Fernando, lá de longe. Tá na Ricardo Jafé agora. Achei que você tava em São José, lá da terra da Embraer. Sempre esqueço o nome. São José dos Campos. São José dos Campos. Mas Ricardo Jafé é fácil. Dá para vender para-brisa ali no Paraíso dos Franceses. Com a tag de pedágio já no para-brisa, inclusive. Já vendeu muito tag aqui. Num dos modelos aí, que é o modelo que a gente estaciona o carro num lugar específico, pessoal. Cara, olha, eu nunca comprei nada pro meu carro, mas o shopping ali na Casa de Jafé já fui muito comprar coisa, porque eu trabalhava numa rua que acaba na Ricardo Jafé. Esqueci o nome, que desce do metrô São Judas direto pro Ricardo Jafé. Metrô Saúde. Beleza, mas isso a gente fala em off. Gente, obrigado mais uma vez. Eu sou Alexandre Miguel. Estamos encerrando o nosso episódio número 46 do podcast Cuca Fresca. O assunto de hoje foi Free Flow. Se você chegou ao final, tá na casa do seu amigo, na corrida, ou caiu o fone de alguém, tá no volume alto, e o assunto é Free Flow, envolve a sua tag de pedágio ou sua próxima tag de pedágio, dá um fast forward, ou volta a fita, assista aí de novo para você entender que legal que a gente abordou esse assunto, ok? Lembre-se sempre, hein, tem sininho, tem que se inscrever, tem que encaminhar, se é no Spotify é de um jeito, se é no YouTube é de outro, se é no Instagram, manda um coração e tá tudo certo. Obrigado, hein, mais uma vez, valeu, eu fui, tchau.